Bom dia, alunos do Colégio Futura, professor Juan, turma do nono ano. Primeiramente, vamos aí fazer a correção da nossa aula para a gente dar continuidade no capítulo. A correção referente para os alunos que têm um livro. Os alunos que não têm um livro vão mandar a fotografia via WhatsApp. Página 350, 351 que eu passei para vocês para ser feito para essa semana. Onde nós temos, na página 350, número 1, quais eram os fatores que determinavam a instalação das indústrias no início da Revolução Industrial? Próximas às áreas fornecedoras de matéria-prima. Esse é o principal fator da primeira resposta da página 350 do seu livro da unidade 1, que foi como tarefa. O número 2, a pergunta. Explique como a industrialização modificou o espaço das cidades no Reino Unido. O processo industrial, dentro do requisito na parte industrial, o processo industrial ele vai impulsionar o êxito rural e, consequentemente, o aumento das cidades. Essa é a resposta. Então, resumindo, a número 2 da página 350, a resposta, o processo industrial ele vai impulsionar o êxito rural e, consequentemente, o aumento das cidades. Número 3, página 350, nono ano. Qual a principal área industrial da França? Quais fatores justificam tal localização? A principal área industrial da França se localiza em Paris, onde nós temos uma facilidade de transporte pelas águas do rio Sena. A mão de obra abundante e o mercado consumidor estimularam o processo de industrialização. Número 3, então, a resposta aí para vocês da página 350, a correção dos exercícios. Os alunos que estiverem comigo no presencial, nós vamos fazer essa correção dentro da sala de aula. Estou colocando aqui para os alunos que estão no sistema online e os que estão no sistema online, a tarefa de vocês, quem não tem um livro, é a pesquisa, só enviar para mim para poder te dar um retorno, que eu passei na aula passada. Exercício número 4, página 350. Descreva as principais características das regiões industriais dos Estados Unidos da América. Cinturão da indústria, Manufacturat Belt, onde nós vamos ter, concentra ramos da indústria mais tradicional, como, dois pontos, siderúrgico, vírgula, petroquímico, vírgula, têxtil e automobilístico, vírgula, influenciados pela oferta de recursos minerais dessa determinada região geográfica. Número 4, letra B, cinturão do Sol, Sunbelt, onde nós temos aí, abriga a indústria de tecnologia de ponta, vírgula, como as de informática, vírgula, aeronáutica, vírgula, aeroespacial, vírgula, química, fina, vírgula, biotecnologia e robótica. Correção dos exercícios da página 351. Tarefa, número 1. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo. Nós vimos na primeira Revolução Industrial, movida a carvão mineral. E o primeiro país do mundo a desenvolver o processo industriais. Que fatores determinaram esse pioneirismo? Quais são os fatores no nono ano? Os fatores que contribuíram para o Reino Unido ser o pioneiro no processo industrial, o primeiro país do mundo a ter uma indústria, foram, dois pontos, o significativo acúmulo de capital durante o capitalismo comercial, vírgula, fatores políticos, vírgula, como a monarquia parlamentar, ponto. Então a resposta, quais os fatores que nós vamos ter o Reino Unido como pioneiro no processo industrial? Os fatores que contribuíram para o Reino Unido ser o pioneiro no processo industrial foram, dois pontos, o significativo acúmulo de capitais durante o capitalismo comercial, vírgula, fatores políticos, vírgula, como a monarquia parlamentar, ponto. Número 4, número 2, página 351. Sobre o processo de industrialização tradicional, preencha os espaços com V para verdadeiro e F para falso. A falta de recurso natural retardou o processo industrial dos Estados Unidos da América? Falso, é o país mais rico do mundo. Letra B. A unificação política territorial da Alemanha em 1871, que foi por Otto von Bismarck, retardou sua industrialização, colocando o país como um dos líderes da Segunda Revolução? Falsa. Letra C. A França foi o segundo país a se industrializar no mundo, já que durante o período monárquico o rei não investiu intensamente no processo industrial do país? Verdadeira. Letra D. A situação política da Itália, assim como a falta de matéria-prima e o mercado consumidor retardaram seu processo de industrialização? Verdadeira. A Era Meiji marca o início da industrialização do Japão e a forte centralização do poder nas mãos do imperador, nono ano?
verdadeira. Então, o número 2 ficou F, verdadeira, V é verdadeira. Falsa, falsa, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Número 3, vamos lá, nono ano. Sobre a reorganização dos espaços industriais nos Estados Unidos da América, é correto afirmar. Letra A, as indústrias de alta tecnologia criaram um novo espaço, Sunbelt, mais para o oeste, sul e sudeste do país. Número 4, explique as principais causas de o governo japonês investir na construção civil. Nós vamos ter, a partir do momento, significativamente na construção civil, são inúmeros fatores. Vamos lá. Inúmeros terremotos que ocorrem no território japonês, vírgula. Diminuir o custo da reconstrução, vírgula. Pois serão menos edifícios e casas destruídas. Então, ó, vamos de novo. Inúmeros terremotos que ocorrem no território japonês, vírgula. Diminuir o custo da reconstrução, vírgula. Pois serão menos edifícios e casas destruídas. Essa é a tarefa que eu passei e então nós acabamos de fazer a correção. Agora nós vamos falar um pouquinho da unidade 2. Vamos iniciar a unidade 2 sobre a industrialização tardia. Os países com industrialização recente, igual nós temos o Brasil, começou o seu processo industrial a partir de 1930. Quem de vocês foram meus alunos no 7º ano, eu ensinei para vocês as características de Vargas e as características de Juscelino Kubitschek, onde nós temos aí a construção de Brasília, e se começa o processo industrial brasileiro. Então, quando nós falamos da América Latina, aqui está a América Latina, ó, situada para você aí, para você ver que ela vai do Golfo do México à Argentina. Nós vamos ter aí, primeiramente, nós temos aí um processo de industrialização na América Latina, especialmente no México, do Brasil e da Argentina. Ele vai ganhar muita força no ano, a partir do século XX, de 1901 a 2000. Com a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, e também com a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida pelo liberalismo econômico. E a Segunda Guerra Mundial também, nono ano, foi de 1939 a 1945. Esses são os principais fatores. Nós vamos ter um grande processo industrial nos países da América Latina, quando eu falo México, Brasil e Argentina. Quando nós falamos um pouquinho desse contexto, nós temos que voltar um pouquinho na Primeira Guerra Mundial. Os países latinos foram obrigados, nono ano, a produzir em seu território o que até então era importado dos países europeus, pois devido ao envelhecimento na guerra, a Europa, nono ano, estava totalmente privilegiando a indústria bélica. Esse processo ficou conhecido como substituição das importações. O que é substituição das importações? Quando você não vai importar, você vai fabricar indústria nacional do produto que está faltando no seu país. Os países latinos que no período durante a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores norte-americana, eram dependentes da economia estadunidense, deixaram de vender seus produtos agrícolas para os Estados Unidos. Isso diminuiu o poder de compra desses países e estimulou a produção interna. Como os produtos que nós vamos ter eram muito mais baratos que os importados. Aí nós vamos ter, após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 a 1945, nós vamos ter várias empresas transnacionais que vão começar a procurar regiões para fazer investimentos. E muitos desses fatores vão ser o quê? Mão de obra barata e abundante, mercado consumidor, recursos minerais e a inexistência de alguns ramos industriais. E eles vão vir principalmente para a América Latina, para os países citados. E dentro desse contexto eu tenho as transnacionais, nós vamos ter, elas vão impedir o crescimento de empresas nacionais, tornando os países igual ao Brasil totalmente dependentes do capital estrangeiro, nono ano. Vamos falar um pouquinho agora dos tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Além da China e do Japão, nós temos na Ásia, nono ano, país também que recentemente tem se destacado no contexto econômico mundial. Nós temos a industrialização nesses países, aonde nós vamos ter, ocorreu a partir de 1960. São popularmente, nono ano, atenção no tio, denominados tigres asiáticos. Singapura, Taiwan ou Formosa, Hong Kong, Coreia do Sul, países denominados tigres asiáticos, no continente asiático, países que a partir do século XX, principalmente depois de 1960, vão ter intenso processo industrial. Singapura, todos na Ásia, Taiwan, Formosa, Hong Kong e Coreia do Sul. Nos anos de 1999, surgiram os novos tigres asiáticos. A partir de 1999, vários países com denominação novos tigres asiáticos, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Preste atenção em mim. Quando nós falamos no contexto tigres asiáticos, nós estamos falando, referindo a um período com vocês denominado que nós temos o quê? Tigre é um animal feroz. Por que eles vão ganhar essa denominação? Tigres asiáticos.
países que estão se destacando ferozmente no processo industrial, por isso que ganham a denominação de tigres e se tornam na Ásia asiáticos. Esse é o motivo. Então, muito bem. A tarefa de vocês será o seguinte, será uma tarefa só para a turma toda, para os alunos que ainda não têm o livro e os alunos que têm o livro. Então, ó, preste atenção em mim. Eu vou passar nesse vídeo aqui já a tarefa de vocês. Eu sempre passo em vídeo separado. Eu vou passar outro vídeo para vocês não fazerem confusão, combinado? Vou colocar outro vídeo agora para vocês referente à tarefa. Fiquem com Deus.